Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos que são bem conhecidos de toda a igreja, de todo aquele que segue a Jesus. Se for sua primeira vez ouvindo esse texto, preste muita atenção. Tem algo de Deus poderoso para nós nessa noite, amém? Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Porém Samuel disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Repita comigo: eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Esse venho em paz aqui é mais ou menos assim: tá tudo bem? Sabe quando você encontra alguém que não é esperado, e aí chega de surpresa e você fala: nossa, tá tudo bem? É mais ou menos isso. As autoridades perguntaram: tá tudo bem? Samuel falou: sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Alguém diga amém. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá e a Samuel, mas este também disse: o Senhor não o escolheu. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor então disse a Samuel: é este. Uau! É este. É este. Levante-se e o unja. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e azeite e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Você entendeu esse texto aqui? Ele tem muita coisa para mim e para você. E nessa noite eu creio que Deus falará ao seu coração poderosamente. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor revele aos nossos corações a presença dEle, aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Você pode orar aí também, então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui precisando de que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor me dê algo que seja vivo, eficaz na minha vida. Eu sei
que eu preciso dessa palavra. O Senhor me trouxe nessa noite aqui com um propósito. Eu estou entendendo isso e eu te peço que o teu Espírito Santo ministre a minha vida. Eu oro agora para que o teu Espírito Santo, Pai, possa verdadeiramente encontrar os nossos corações totalmente vulneráveis à tua presença e aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, e se você concorda, diga amém. Aleluia. Antes de você sentar, vire para quem está do teu lado e diga assim: Deus, isso mesmo, desse jeitinho mesmo que é para fazer sempre. Diga para ele ou para ela: Deus vai falar com você. Prepare os seus ouvidos, prepare o seu coração. Deus tem um milagre, tem uma unção para você, hoje, agora, amém? Dá um abraço nele e nela e diga: Deus vai fazer algo poderoso. Enquanto você se assenta, glorifique o nome de Jesus mais uma vez, exaltando a Ele, aplaudindo se você quiser. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu acabei de chegar do nosso encontro nacional da Rede Zoe de pastores. Estive lá desde quinta-feira, sexta, sábado, e voltamos hoje pela manhã. Foram 221 igrejas representadas da Rede Zoe, as comunidades cristãs. Então nós vemos Deus em tão pouco tempo. Nós somos uma igreja que nasceu em 2018 para 2019, são menos de 5 anos, menos tempo. Algumas igrejas têm menos tempo ainda, 2 anos, e Deus tem realmente multiplicado esse ministério, e você faz parte disso, amém? Então eu estive lá representando a nossa comunidade cristã Zoe, aqui de Fazenda Rio Grande, e foi um tempo maravilhoso. Mas durante essa semana, Deus já tinha colocado no meu coração algumas palavras, direções. Eu sempre vou compartilhando com a liderança, sempre vou colocando eles, para que eles estejam a par daquilo que Deus está ministrando ao meu coração, e que eles também me ajudem, através do Espírito Santo, orando para que você não somente ouça essa palavra, mas que você consiga colocá-la em prática, amém? Porque mais importante do que ouvir uma palavra, mais importante do que estar aprendendo, é colocar ela em prática. Então, eu sempre compartilho, e eu quero compartilhar, porque Deus tem falado comigo sobre obediência. Sabe, a maioria de nós tem um conceito de obediência que ele é muito limitado. Ele simplesmente tem um ponto de partida de obediência. Então, quando nós entendemos e compreendemos sobre obediência, exemplo, quando o seu pai te pede alguma coisa, você ainda é uma criança, uma adolescente, o seu pai diga assim: olha, vá lá, pegue um copo d'água. Então você se levanta e vai lá pegar o copo d'água, e você diz assim: eu estou em obediência ao meu pai. Então, a obediência é um conceito que é aplicado na nossa vida toda, mas ele não é apenas um conceito de partida. Ele é um conceito que caminha conosco durante toda a nossa história, porque a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer: aquele que for fiel, obediente até o fim, a esse darei a coroa da vitória, amém? Então fala para quem está do teu lado: não adianta ser obediente no início, não adianta ser obediente apenas no meio. Vamos lá, irmão, você consegue. O importante é ser obediente até o fim, amém? Então esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. Sabe, esse texto é importantíssimo, porque quando nós compreendemos a vida de Samuel, um profeta, e a vida de Saul, o rei, e a vida de Davi, um jovem ainda, um adolescente, que se tornará rei algum tempo depois, nós precisamos entender os princípios de obediência na vida desses homens. Então, o texto que nós lemos fala sobre um rei que está perdendo o seu posto, e um futuro rei que está sendo ungido pelo propósito de Deus. Então, o que você precisa entender é que o povo de Israel tinha Deus
como Senhor sobre a sua vida. Irmãos, eu não sei você, mas se eu tivesse naquele tempo e Deus fosse Senhor sobre mim, eu não ia precisar de mais nada. Nós cantamos uma canção aqui que fala que Deus é suficiente. Ele, se eu tenho Ele, eu não quero mais nada. Nada vai me satisfazer mais do que Deus. Porém, esse povo de Deus, eles começaram a olhar para as outras nações. E as outras nações tinham reis, que tinham autoridade sobre eles. Então eles começaram a pedir um rei, dizendo: nós queremos um rei que lute por nós. Eles tinham um Deus que lutava por eles. Está cheio de gente que quer um pastor que lute por eles. Está cheio de gente que quer um missionário, um profeta que lute por eles. Ei, Deus luta por você. E se Deus luta por você, você não precisa de um plano B. Porque está cheio de gente que tem um plano B. Se não der certo aqui, eu vou em outro lugar. Se não der certo, eu procuro outra pessoa. Escute, Deus não tem plano B para você. Porque Deus é o plano A. E o plano A não vai falhar. Deus não falha. Você não vai precisar de plano B. Fala para quem está do teu lado, você não vai precisar de plano B. Porque o plano A não vai falhar. Diga: Deus nunca falhou. Não vai ser na sua vez, né, irmão? Não vai ser com você, né? Não vai ser. Então o povo pede um rei. Deus dá um rei. Deus entrega Saul e fala: olha, então vai ser Saul. O povo pede, logo depois Deus dá um rei. Mas também, pouco tempo depois, pela condição de Saul, Deus rejeita a Saul como rei. Então escute, Deus pode rejeitar aquele que Ele mesmo levantou. Existe uma ideia no nosso coração de que a gente nunca vai ser rejeitado. Ei, deixa eu te dizer, Deus levantou Saul e o próprio Deus o rejeitou. Por quê? Porque o seu coração não era como o coração de Deus. Ele não tinha princípios como princípios de Deus. Ele não andava conforme o caminho do Senhor. Então Deus pode sim rejeitar alguém que Ele mesmo levantou. Cuidado, porque se Deus te colocou em algum lugar, se Deus te colocou com algum propósito, e se você não fazer parte daquilo de forma integral, de forma inteira, Deus pode te rejeitar. E aí você não vai entender, porque a gente sempre acha Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus, Ele olha todas as circunstâncias como um juiz. Nós não podemos julgar ninguém, mas Deus pode, amém? Deus, Ele pode. Então, Deus rejeitou a Saul. Agora olha só, quando Deus rejeita a Saul, Saul é o plano do povo. Saul é o plano do povo para resolver seus problemas. Saul, o rei Saul, é o plano daquele povo para tirar o povo da miséria, para tirar o povo dos inimigos, para vencer os inimigos. O plano do povo é Saul, não funcionou. Agora Deus então vai aplicar o plano dele, porque é assim que Deus faz. Se você quer tomar decisões sozinha, porque você é inteligente, você é um homem capaz, você é alguém adulto, e você quer fazer as suas escolhas, independente daquilo que Deus está direcionando, Deus vai permitir. Deus não vai te impedir. Deus não quer que eu e você sejamos como robô, que são direcionados para aquilo que é destinado a fazer. Não, Deus permite que você tome decisões. Então, o povo toma decisões e agora não funciona. Então Deus agora tem um plano, mas não que Ele não tivesse. Deus permite que você faça escolhas e agora você diz assim: Deus, deu errado. E Deus fala: está na hora de você começar a seguir os meus planos, porque os meus planos são maiores e superiores aos seus. Se você tiver um plano bom, se você tiver um bom plano, fique tranquilo, o de Deus é superior ao seu. Amém? É superior. Eu tenho um bom plano, sei que eu vou fazer, minha vida vai dar certo. Deus tem um plano muito melhor do que o seu, muito melhor do que o meu. Os planos dele são maiores e melhores que o nosso. Então agora Deus fala: olha, Samuel, você olhou para Saul, várias vezes eu quis tirar Saul e você agiu para que ele pudesse continuar, mas agora acabou. Eu vou aplicar o meu plano, e você, Samuel, vai fazer parte do plano que eu tenho para o meu povo. Você vai ungir o próximo rei. Então Deus dá uma missão para Samuel, e aqui começa a nossa história
de obediência nessa noite. Preste muita atenção. Deus diz para Samuel: Samuel, vá a Belém, na casa de Jessé, porque dos filhos dele eu tenho escolhido alguém para ser rei. Então Jessé tem 7 ou 8 filhos, depende. Crônicas vai dizer 8. Samuel, o livro de Samuel diz que ele tem 7. Mas olha só, Jessé tem esses filhos, e Samuel agora tem a missão de ir até a casa dele e dizer: olha, eu vim aqui da parte de Deus para ungir um dos seus filhos que vai se tornar rei. Só que tem um problema: o rei atual. Então Samuel, apesar de ser um grande profeta, agora ele tem que agir em obediência, correndo risco, porque a maioria de nós acha que andar em obediência é não ter que enfrentar problemas. Se eu estou obedecendo a Deus, então vai dar tudo certo. Se eu estou obedecendo a Deus, todo perigo não vai vir contra mim. Não é assim. A obediência nos leva a correr riscos pelo nome do Senhor. A obediência nos leva a renunciar coisas pelo nome do Senhor. Se você quer viver uma vida cristã, mas não está disposto a renunciar nada: eu não quero renunciar ao meu vício, eu não quero renunciar aos meus pecados. Escute, você nunca, jamais vai servir a Deus, porque Deus não permite que um coração dividido possa estar com Ele. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes dos que são seus. Ele não permite. Ou você é inteiro ou parcial. Deus não aceita. Quantos aqui são casados? Olha só, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida espiritual de uma forma parcial e achando que está tudo bem. Mas você que é casado, você já parou para pensar o seu marido ou a sua esposa chegar em casa e falar assim: amor, escuta, eu amo você, mas também amo o fulano. Você fala assim: tá tudo bem, pelo menos metade do seu coração é meu. Quantos aqui diriam isso? Uma faca na mão? Ninguém pode ser feliz com o coração dividido. Eu te amo, mas não te amo todo dia. Eu gosto de você perto de mim, mas não toda hora. Não existe isso. Ou é inteiro ou não é. Deus também é assim. Tem gente que quer servir a Deus e fica procurando um lugar onde é mais fácil servir a Deus. Ei, servir a Deus vai exigir tudo de nós. Essa hora eu sabia que não ia ter nenhum amém. Porque a gente quer uma molezinha. Será que não tem um jeitinho? Não tem. Samuel diz assim: se eu for lá, o rei Saul vai me matar. A obediência ao Senhor é algo que precisa ser primícia na nossa vida. Agora, a obediência não é algo simples, como a gente muitas vezes parece pensar. Não é algo, alguém diz assim: não, pastor, é simples, é só ouvir o que Deus falou e ir lá e obedecer. Vamos lá, quem já ouviu uma direção de Deus aqui na sua vida? Alguma vez orando, ou alguém orou, recebeu uma orientação de Deus? Foi simples? Não foi. Não é simplesmente ir lá e obedecer. Não é simplesmente falar assim: é só ouvir, ir lá e fazer. Olha só, nós estamos numa história, ouvindo a história de um profeta chamado Samuel. Se eu não me engano, a Mislaine falou da mãe dele aqui, né? Na oferta, na semeadura. A mãe dele, antes dele nascer, a mãe dele pedindo ele ao Senhor, esse rapaz aqui, Samuel, disse assim: se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar ele ao Senhor, eu vou dedicar todos os dias. Então, desde a sua infância, Samuel, o profeta que nós estamos lendo aqui, que agora tem uma missão de ungir em obediência a Deus, a vida toda dele ele teve contato com Deus. Quem aqui não lembra daquela musiquinha? Samuel, Samuel. Quando Deus te chama e quando você ouvir, você diga: eis-me aqui. Então Deus está chamando Samuel desde quando ele era criança. Ele cresce, se torna o profeta sênior. Ele agora é o profeta de toda a nação. E Deus diz para ele assim: Samuel, você precisa ir lá ungir o novo rei. Faz tempo, muito tempo, que Samuel ouve a voz de Deus. Porém, olha a situação. Ele tem que obedecer. Deus fala: pega o óleo e vai ungir. Só que ele está com medo. Pastor, ele é um profeta,
não devia ter medo, porque Deus está com ele, aleluia. A maioria dos crentes é assim, quando o problema não é com você. Eu não tenho pavor, eu tenho pavor de velório, porque quando eu vou em velório, que não é a pessoa que não é parente, a pessoa chega e o parente está lá chorando, você fala, ai, que coisa, né? Pelo menos descansou. Quem que quer descansar desse jeito aí? Alguém quer descansar no caixão? Agora? Ninguém quer descansar assim. Mas como não é o outro, as pessoas olham e falam assim, não chore, irmã, ele está no seio de Abraão, aleluia, morreu, mas está com o Senhor. Morre você então, vai ficar com Deus. Você vê se você vai ficar felizinho desse jeito. Então é gostoso, quando o problema é no outro, a gente sempre tem uma palavra de conforto, já viu isso? Gente que sempre tem uma palavra de conforto, eu tenho pavor de gente assim, na verdade eu tenho medo. Sempre quando vê um problema, eis que te digo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e você não. Eu estou passando por uma crise. Se eu quero chorar, chore. Se eu quero gritar, grite. Se eu estou pensando em ficar desesperado, arrancar o cabelo, faça isso. Mas lembre-se, você tem um Senhor, um Deus que está acima das suas crises. Mas dizer que você, é fácil passar, não é fácil. Sabe aquela música que lançaram uma vez? Falando assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem aqui cantou essa música? Deixa eu ver. É mentiroso. Cantava aquela música, mas não passava, não aguentava uma pressãozinha, que já estava pensando em abandonar Deus, abandonar tudo, e aí ficava cantando aquela música, vou passando pela prova, vai nada, nem passava, não tinha coragem de enfrentar problemas, mas é gostoso a gente falar isso. O Deus do impossível, quantas vezes nós cantávamos, o Deus do impossível não se esqueceu de mim, aleluia, e quando o problema vinha, Senhor, tu está me vendo? Ué, mas você não cantava? Ele não se esquece, ele não dorme aquele que te guarda. Mas é difícil, é complicado. Samuel conhece a presença e a palavra do Senhor desde criança, mas ele fala, eu estou com medo de morrer. Se Saul descobrir que eu vou fazer isso, ele vai querer me matar. Então, o texto muda. De repente, põe na tela para mim o texto, por favor. Versículo 3 ou 2, versículo 2. Põe para mim. Olha só. Vou ler aqui. Samuel disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Deixa eu ver. Mais de 10 anos frequenta a igreja. Vou contar algo novo para você sobre essa parte. Toda vez que a gente leu esse texto, a gente pensou assim, se eu fosse mineiro, né? Mineiro que fala assim, alguém mineiro aqui? Mineiro? Minas? Roseli, você já foi paranaense, gaúcha, você é tudo. Tá, é mineira. Mineiro que fala assim, meu Deus. Se a gente fosse mineiro, eu ia falar assim, Deus é esperto demais. Olha só, Samuel está com medo, porque se ele falar que vai lá ungir um rei, Saul vai matar ele. Deus é inteligente demais. Olha a estratégia de Deus. Deus falou, fala que você vai sacrificar. Se alguém te perguntar, você fala, estou indo sacrificar. Toda a nossa história era de que Deus usou o artifício de sacrificar para enganar Saul. Toda vez que a gente lia esse texto, alguém sempre dizia, olha, Deus deu uma estratégia para Samuel, para ele não morrer. Nada disso. Deus não é Deus de dar jeitinho. Deus não tem medo de enfrentar nenhuma circunstância. O que Deus está fazendo é algo prático que está na nossa história. Quando nós éramos pecadores, quando nós tínhamos uma dívida contra Satanás queria roubar a nossa vida, queria ceifar quem nós somos, tínhamos uma dívida de morte conosco. Então Deus, João capítulo 3, versículo 16, amou a mim e a você, de tal forma que entregou o sacrifício vivo de Jesus Cristo, para nos dar vitória e vida abundante. Alguém diga amém. Foi isso que ele fez. Ele usou o sacrifício para tirar toda a maldição. Então escute, Deus não está dando jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Se você começa a viver a sua vida espiritual dando jeitinho aqui, dando uma arrumadinha aqui,
Toda vez que as coisas apertam, você vai lá, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia. Isso é jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Ele diz: pega um novilho. Se você está com medo, se você tem medo da morte, se você tem medo dos demônios, de Satanás que se levanta contra a sua vida, pega um novilho. Leve o novilho e você vai sacrificar, porque o sacrifício anula toda a maldição contra você, Samuel. O sacrifício te livra de todo o mal. Então Deus não está dando uma estratégia de jeitinho. Deus está falando: eu tenho algo poderoso para você. Se você está com medo hoje, se você tem medo do amanhã, se você tem medo da morte, Deus está dizendo: leva um novilho, sacrifica, porque o sacrifício vai anular toda potestade que se levantar contra a sua casa. O sacrifício vai anular toda potestade que se levantar contra o seu casamento, contra seus filhos. Eu acho que você não está entendendo. Tudo aquilo que se levantar contra a sua história, o sacrifício vai anular. Vai anular. Pega o novilho, leva. Então Samuel pega o novilho e leva. Aí você diz assim: pastor, mas então se eu fizer isso vai funcionar? Não, nós estamos em um tempo de graça. Você não precisa mais pegar um animal para sacrificar. Você não precisa mais de sangue de animal, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele te protege e te guarda. O sangue dele nos guarda, nos protege contra todo o mal que tenta se levantar contra nós. Então você não precisa mais de um sacrifício de animal, mas o sacrifício anula todo o mal que vier contra você. Toda tentativa do inimigo de te destruir será anulada no sangue de Jesus. Amém? Por isso que quando você estiver enfrentando algo que é maior do que a sua fé, clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Eu estou com dúvida, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vou suportar, eu não sei se esse problema, se essa doença vai acabar. Se você está com dúvida, se a sua fé está abalada, clame o nome de Jesus. O nome dele não falha. A sua fé pode falhar, mas o nome de Jesus não falha. Quando você chama, ele vem na sua direção. Então você tem que clamar pelo sangue. Deus então dá estratégia para Samuel, dizendo: Samuel, leva o novilho, e quando você chegar lá, eles vão dizer: o que você veio fazer? Eu vim sacrificar, porque eu tenho medo de circunstâncias na minha história, e eu estou aqui para sacrificar. Sabe, toda vez que você estiver numa crise que parece maior do que você, lembre-se do sacrifício de Jesus. Ele é único e suficiente para te salvar, para te guardar e para te proteger. Se você crê, diga amém. Então Samuel sai confiante, em obediência. Ele pega o animal, pega o novilho, pega o chifre cheio de azeite, e ele sai em obediência à palavra de Deus. Então ele vai em obediência. Escute, existem momentos na nossa vida sobre obediência. A obediência inicial é quando você recebe o chamado do Senhor, então você sai em obediência. Espere, eu estou me adiantando, mas eu quero te dizer uma coisa. Samuel sai em obediência e vai a Belém. Escute, Deus não disse para ele quem era o ungido. Deus não disse para Samuel qual dos filhos seria ungido rei. Mas Deus disse para Samuel uma dica poderosa. Ele diz assim: vai a Belém, porque eu já preparei todas as coisas. Eu não sei se você que está aqui hoje tem que resolver alguma circunstância amanhã. Se você está desesperado, pensando: como vou fazer? Essa semana é o último valor que eu tenho para pagar isso, é única, eu estou desempregado, eu não tenho remédio, eu preciso de uma cura, eu não sei, eu estou desesperado emocionalmente, eu estou acabado, eu não sei como você está, eu sei como eu estou, e Deus sabe como eu estou, mas eu estou aqui hoje para te dizer, saiba, quando você ouve a história de Samuel indo para Belém, não é apenas obediência, Deus já preparou tudo para Samuel. Belém, a palavra Belém, o significado é a casa do pão. Aonde tem pão, tem providência. Nós temos falado, ministrado, cantado sobre o Jeová Jiré, o Deus provedor.
O que é provisão? A maioria de nós pensa só em comida, mas não. Provisão é tudo aquilo que você precisa. Todas as coisas que você necessita, seja cura, seja um milagre, seja a ação de Deus em uma causa que você diz que não tem mais jeito, em um problema familiar. Provisão de Deus vai mudar essa situação na sua casa. Isso é provisão. Não é só o que ter, o que comer. Mas Deus está dando uma direção para Samuel, dizendo: Samuel, você está preocupado, mas eu já preparei tudo para você. E não é assim que acontece com a gente às vezes? Sabe aquela circunstância que você está preocupado? Então você ora, e no dia que você tem que ir lá resolver, você chega lá e já foi resolvido. Deus já mudou aquela situação. Enquanto você orava, enquanto você clamava, Deus mudou aquela situação. Deus sempre faz isso. Eu sei o que eu vou fazer. Deus diz para Samuel: você não sabe o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. A maioria de nós não imagina o que Deus irá fazer na nossa vida, mas Deus sabe exatamente. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Você não imagina o que Deus irá fazer na sua história, mas Ele tem tudo preparado. Belém é a casa do pão, a casa da provisão. Deus está dizendo, em seu momento de maior dor, em seu momento de maior vulnerabilidade, eu trarei provisão. Você vai saber que os meus planos são melhores do que o seu. Você vai entender que os meus planos são mais altos do que o seu. E eu vou mostrar para você que tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você duvidou, estava nas minhas mãos. Tem um texto em Atos que eu amo, que tem a ver com essa história. Atos capítulo 13, versículo 21. Abre aí. Esse é um texto muito chave. Porque nós sempre procuramos respostas. Nós sempre estamos dispostos de que as respostas surgem diante de nós, como que se a gente tivesse condição de resolver as nossas próprias crises, como que se a gente tivesse condição de resolver as nossas próprias áreas de fragilidade. Há quanto tempo você luta com uma crise, em um vício, em um pecado, em uma área emocional, e você tem tentado de várias maneiras, sabe? Deus está dizendo: eu é que sei o caminho para isso. Você está tentando de várias maneiras, e de tantas coisas que você já tentou, não funcionou, e Deus está dizendo: você não achou a solução, mas eu tenho a solução. Você não achou, mas eu tenho. Olha só o texto de Atos capítulo 13, versículo 21, diz assim: então o povo pediu um rei. Essa é a história. É essa a história de Samuel que nós estamos lendo. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Próximo. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei a Davi, encontrei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. É interessante pensar, porque esse texto de Atos completa o nosso texto de 1 Samuel. E é muito importante que nós entendamos, porque quando nós lemos esse texto, parece que Deus estava procurando alguém e por acaso ele achou. É tipo assim: Deus estava passeando pela terra e viu um jovenzinho tocando a sua harpa, cantando salmos. Ele falou: quem é aquele jovem? Como é o nome dele? Não é isso. A palavra aqui, achei, encontrei a Davi, não está falando do próprio Deus. A origem dessa palavra quer dizer assim: encontrei para você, não é para mim. Eu encontrei para você, porque Deus não pode perder nada. Deus não pode achar nada. Eu te explico isso. A Bíblia diz que Deus é onipresente. O que é isso? Está em todos os lugares. Ele está aí do teu lado. Alguém diga amém. Deus é onisciente. O que é isso? Sabe todas as coisas. Diferente da gente, que já tinha esquecido. Gente, escute. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas.
Primeiro, Ele está em todos os lugares. Segundo, Ele sabe todas as coisas. Terceiro, Ele é onipotente. O que é isso? Tem todo o poder. Agora escute uma coisa. Se a palavra de Atos está dizendo que Deus achou, como é que Deus pode achar se Ele sabe de todas as coisas? O que você pode achar? Só pode achar aquilo que você perdeu, ou algo que você estava procurando. Deus não estava procurando, Deus já sabia. Ele já sabia desde o princípio, e Davi sabe disso. É por isso que no Salmo 139 ele diz assim: antes que os meus dias fossem escritos, o Senhor já sabia de cada um deles. Deus sabe de tudo antes de você saber. Então quando o texto diz: encontrei a Davi, Deus está falando assim: sabe o que você procurou a vida toda? Sabe aquilo que você estava tentando arrumar a vida toda? Eu já sabia, estava nas minhas mãos. Enquanto você estava procurando saídas, enquanto você estava procurando o melhor lugar, a melhor palavra, o melhor jeito, Deus está dizendo: eu tinha a resposta, eu tenho a palavra de sabedoria para a sua vida. Aquilo que o povo de Israel queria, Deus está dizendo: eu achei para você. Eu achei para você. Você procurou a vida toda e eu achei para você. Talvez você esteja assim, tentando encontrar coisas, tentando encontrar caminhos, tentando achar meios de encontrar alegria, felicidade, prosperidade, paz, tentando sair de um trauma emocional, familiar, e você está buscando ajuda em várias coisas, e isso não é ruim, mas deixa eu te dizer, existe um plano muito maior para mim e para você. Enquanto você está buscando algo que possa resolver, a palavra diz que Ele já sabe, Ele sabe todas as coisas. Alguém diga amém. Ele sabe. Pastor, eu estou passando por um problema. Vamos perguntar para Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Não, mas eu queria que o Senhor falasse agora. Senhor, quem sou eu? A minha direção, ela é falha, ela tem prazo de validade, mas a palavra de Deus nunca muda, ela é imutável. Se Deus falou lá no princípio da sua história, agora, pode ser 20, 30, 40 anos depois, se você se manter fiel, ela vai se cumprir. Deus não muda, e não há sombra de mudança nele. Pastor, mas na minha vida foi assim. Não foi. Você que se desviou do caminho dele, você que saiu do propósito dele, você saiu em obediência. A propósito, quando Samuel sai em obediência, existe um tempo natural em sair em obediência, chegar no propósito de Deus. E a gente pensa assim: uau, que legal, eu saí em obediência e cheguei, agora Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não, escute, você nunca deixará de andar em obediência ao Senhor. Então eu saio em obediência e chego no propósito de Deus. Quando eu chego no propósito de Deus, eu continuo em obediência. É necessário andar em obediência. Escute, Samuel recebe uma palavra de Deus dizendo: sai, vai a Belém, porque lá você vai ungir. Então Samuel vai ungir o novo rei. Samuel sai de Belém, sai da sua cidade e vai a Belém. Quando ele chega em Belém, Deus está dizendo: agora, continue em obediência. Deixa eu te dizer uma coisa: Belém é o propósito de Deus para a vida de Samuel. Você já descobriu o propósito da sua vida? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu quero descobrir quem eu sou, porque nasci, porque estou aqui. Meu irmão, está procurando em livros, você está procurando em psicologia? Quem te criou ainda sabe tudo sobre você. Você está procurando no lugar errado. Descobrir quem você é, pergunte para Deus: qual é o meu propósito aqui? Eu não sei você, mas quando eu era criança, eu era muito bonzinho. Era uma criança assim, abençoada. Os adjetivos para mim eram assim: santo, sabe, anjinho. Eram os adjetivos que eu recebia das outras pessoas, porque da minha mãe era praga, miserável, aquilo, tudo outro. Era tudo isso.
Mas por quê? Eu era terrível. Fazia coisas. Eu errava. Eu falhava. Então a maioria de nós carrega, sabe, circunstâncias na nossa história, pensando assim: olha, eu saí daquela vida de pecado, eu deixei aquilo, e agora eu cheguei aqui, no lugar do propósito de Deus. Eu cheguei nesse lugar, e aqui Deus mudou a minha história. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o propósito de Deus é a obediência de você sair de onde você estava, e quando você chega no propósito dele, é andar em obediência, continuar. Então escute uma coisa: existem muitas pessoas que ouviram a voz do Senhor, e se você está aqui hoje, até você que nos visita, a primeira vez é assim mesmo, as pessoas acham meio estranho, pois pior, irmão, mas na primeira vez é mais impacta. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa: com certeza você um dia ouviu a voz de Deus para sair de uma vida de pecado. Com certeza você olhou as circunstâncias da sua casa e disse assim: isso aqui não é vida para mim. Então eu estou ouvindo o chamado do Senhor, e eu saio, e eu vou, e eu saio andando em direção a Deus, eu saio em obediência. Então você saiu em obediência, aleluia, glória a Deus. E agora você chega no propósito. Qual é o propósito? É a vida abundante, é viver a vida como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Ok, mas agora não é só aquela obediência que permanece. Aquela obediência permanece, e aqui no propósito eu preciso continuar caminhando em obediência. O grande problema é que hoje grande parte das pessoas que frequentam a igreja, elas saem em obediência sim da vida de pecado, prostituição, vícios, pecados, mentiras, traumas, sabe, circunstâncias familiares. Elas saem daquele lugar e saem com poder de vitória, chegam aqui, aleluia, glória a Deus, eu obedeci, eu deixei aquela vida de pecado, deixei aquela vida de desgraça, afundado no lamaçal do pecado, eu saí em obediência. Porém, entretanto, quando você chega aqui, nesse propósito, você vai precisar continuar caminhando em obediência. O grande rolo hoje da sociedade cristã é achar que porque um dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu posso andar da maneira que eu quiser, porque eu saí de lá, pastor, eu não estou mais lá. E lá no mundo eu fazia fofoca das pessoas. Eu não estou mais no mundo, mas continua fazendo fofoca no meio cristão. Então não mudou nada, só mudou o lugar. Você saiu em obediência. Eu saí do vício, eu deixei a bebida, eu deixei o cigarro, aleluia. E você chega aqui, abandonou os vícios. E aí, depois de um tempo estabilizado, você diz assim: quer saber, eu vou tomar uma cervejinha, mas é em casa, é só um golinho. Eu vou fumar um cigarrinho, mas eu fumava 20 carteiras, né? Agora eu vou fumar só para dar um gosto. Deixa eu dizer uma coisa: obediência parcial é como desobediência. Não pense que você, não, eu estou obedecendo mais ou menos. Não existe obediência mais ou menos. Obediência parcial é desobediência. Uma vez, meu pai me deu um dinheiro, disse assim para mim: vai na padaria, compre pão, tantos pães. Falei: tá bom, eu vou. Ele me deu uma nota um pouco maior, né? Ele falou assim: vai lá, compra o pão e volta. E eu, como um filho obediente que era, o que eu fiz? Saí em obediência, fui na padaria, comprei os pães, obedecendo o meu pai, sim ou não? Sim. Ele disse: compra os pães e volta. Eu fui lá, comprei os pães. Na hora que o padeiro foi buscar o pão, eu vi aquele pudim bonito. Sabe aquele pudim de padaria? Esse que é firminho, tem uma casquinha embaixo assim, bem gostosa. E eu olhei o dinheiro, olhei o pão, olhei o pudim. Meu pai não falou nada se não podia comprar pudim. Eu comprei o pudim. E como eu não era muito egoísta, para o meu pai não ficar com vontade, nem meu irmão, o que eu fiz?
E tudo no caminho. Comi tudo no caminho. Cheguei em casa, lambendo os beiços, entreguei o pão. Coloquei o pão lá. Meu pai falou assim: buscou o pão? Falei: claro, sou obediente. Coloquei o troco lá, em cima da mesa. Ele falou: traz o troco para mim. Falei: Satanás já está agindo. Peguei as moedinhas, fui levando para ele, coloquei assim perto dele. Ele falou: não, entrega aqui na minha mão. Estava dando um jeito de limpar os beiços, pudim ainda. Ele falou assim: quanto custou o pão? Minha cabeça falou assim: pão, não sei, mas você caro. Ele falou assim: cadê o troco? E esse aí é o troco. Eu era filho de crente não mente. Hein? Aí o troco na sua mão, te dei. Vai contou, deu o resto. Não sei, eu acho que o padeiro errou nas contas. Quer dizer, no final da história, o ouro comeu. Sabe o que é? Obediência parcial é como desobediência. E quando meu pai ameaçou, meu pai não era muito de bater, já minha mãe era ruim. Tá, mãe, vou falando. Minha mãe era ruim, ela batia de fio de ferro, de mangueirinha do chuveiro. Já apanhou de mangueirinha do chuveiro? Quem já apanhou? Irmão, aquilo lá é o diabo que criou aquilo. E quando ele foi fazer, eu falei assim para ele: mas eu te obedeci, eu fui buscar o pão. Ele disse assim: mas eu não disse para você pegar outra coisa, então você me desobedeceu. Obediência parcial é como desobediência. E você está obedecendo mais ou menos, não existe mais ou menos. Deus está buscando homens e mulheres que querem se decidir, andar em obediência para Ele. Deus fala para Samuel: Samuel, vai em obediência ungir o próximo rei. Samuel chega em Belém. E quando ele chega em Belém, esse é o grande problema nosso como cristão. A gente chega em Belém. Belém é o lugar da provisão. Deus trouxe provisão sobre a sua vida, amém? Você saiu lá do pecado, você saiu da vida de miséria, sabe, de uma vida de destruição emocional. Deus está restaurando sua casa, sua família, e Deus é Deus que faz isso mesmo, amém? O problema é que a gente pega a obediência do início e não quer aplicar dentro do processo de Deus. Eu preciso continuar sendo obediente. Então Samuel chega para ungir Davi, mas ele não sabe que é Davi. A verdade é que Deus tem um senso de humor muito grande. Deus é brincalhão, porque assim, se eu decidir que alguém vai receber uma bênção aqui hoje, eu não vou ficar perguntando assim: quem que você acha que é? E você? Quem que você acha que é? Alguém vai dizer assim: fala logo, pastor, quem que é? A gente vai ficar aqui até amanhã. Então Deus diz para Samuel: o Samuel é o maior profeta do Antigo Testamento, o cara que mais anda com ele. E Deus fala para ele: vai lá que eu vou, os filhos de Jessé vai ser ungido, um deles. Se eu fosse Samuel, qualquer mulher que está aqui nessa noite também tivesse naquele dia, qual a pergunta que você faria? Exatamente, qual deles? Já que eu já estou indo, me diga qual é. Mas Samuel foi. E quando ele chega lá em obediência, estava obedecendo ou não? Estava. Ele chega lá em obediência. Quando ele chega lá, aí a sabedoria, o conhecimento de Samuel quer agir mais do que a obediência a Deus. Quando ele chega lá, ele fala para Jessé: cadê seus filhos? Jessé fala: está aqui, ó. Então ele fala assim: passa cada um deles na minha frente, porque Deus escolheu um deles. Então Samuel pede para o primeiro filho vir. E o primeiro filho que chega é bonitão, fortão, lindão. A Bíblia diz que dos ombros para cima era formoso. Eu não sei porque a Bíblia tem esse negócio, né, de ombros para cima. Tá vendo? Dos ombros para cima tem muita gente bonita, mas dos ombros para baixo é estragadinho pra caramba. Mas olha só, isso é para outro dia. A Bíblia diz assim, que Samuel olhou e falou assim: está diante de Deus o rei.
Olha só, irmão, Samuel, um crente da comunidade Zoe, de 20 anos de igreja, ele fala: eu sei como Deus age, eu sei como Deus faz. Ele me trouxe aqui, eu vim em obediência, agora eu estou olhando, eu nem preciso dele, eu vou dizer para Deus: esse rapaz é bonito, forte, ele é o rei. Ele diz: está diante do Senhor ungido. E Deus diz assim: espera aí, Samuel, você estava em obediência até agora, por que você está querendo mudar? Deus disse para ele lá do início: se você gosta de ler Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, vai ler em casa. Deus deu toda a dica, dizendo assim: ó, você vai para Belém, está tudo preparado lá, eu já escolhi. Então o que Samuel tinha que fazer é só ficar com o chifre de azeite, perguntar: Deus é esse? Deus fala: não. Tá bom, próximo. Deus é esse? Não. Era só isso. Mas eu não sei se Samuel, ele não deve ter muitos discípulos, mas o que tem de gente que quer ensinar Deus a fazer as suas coisas? Eu não sei você, mas alguém aqui, não você porque você é crente, mas já orou assim: Deus, está na hora do Senhor me libertar dessa prisão emocional. Aleluia. Quer dizer que Deus não sabia que estava na hora. Deus, está na hora do Senhor restaurar a minha família. Deus não sabe a hora que tem que restaurar a família. Deus, está na hora do Senhor trazer os meus filhos para a tua presença. Aleluia. Agora é a hora, Senhor. Deus não sabe nada, só você que sabe. É só você que sabe. Samuel diz assim: certamente está diante do Senhor o rei. Deus fala para ele: Samuel, sabe de nada. Faz 20 anos que vocês estão lidando com isso. Faz 20 anos que vocês estão com Saul aí, achando que esse é o melhor para vocês, só porque Saul era bonitão, fortão. A propósito, as irmãs solteiras, ergam a mão. Erga bem alta a mão. Nem sempre o bonitão, o fortão é o melhor de Deus para você. Porque a Bíblia diz assim: o homem olha o exterior, mas Deus olha o interior. Se a gente tomasse as nossas decisões baseadas naquilo que Deus fala para a gente. Você não vê assim uns casamentos que você acha meio estranho às vezes? Papai feio que dói. Chega a doer. Não é o meu caso. Mas você já não viu situação assim? Um homem é judiação. Pecado de Deus. Deus teve misericórdia. E a mulher, uma moça bonita, você fala assim: o que será que ela viu nele? Não viu nada por fora, viu por dentro. Porque tem muito homem que é bonito dos ombros para cima, mas não tem caráter. Mas tem um bração forte para meter a mão na sua cara, depois também vai ser forte. Mas ele é isso, é aquilo. Para trocar você por outra também é. Porque Deus não vê o exterior, Deus olha o coração. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, você não sabe de nada. Então vão passando os filhos. Vou adiantar aqui. Vão passando todos os filhos, e todos eles têm aparência de rei, mas não é rei. A gente encontra muita gente que tem aparência de cristão, mas não tem atitudes comportamentais de cristão. A gente encontra gente que vem na igreja e as pessoas falam: ei, você é crente? Você virou crente? Porque virou crente é um negócio maluco, né, irmão? Virou, como é que é? Não é assim? Você se tornou cristão, né? Virou crente, virou. Pro dos avessos, como é que é esse negócio? Não sei. Mas as pessoas têm um nome, eles dão nome para tudo quanto é tipo de coisa. Mas olha só, passou todos os filhos, e aí Deus falou: nenhum deles. Samuel então diz: Jessé, você tem mais algum filho? Ele falou assim: eu tenho. Esse aí dá problema. Eu não sei você, mas você também foi o filho problemático da família? Quem mais aqui? Eu fui. Meu Deus, meu pai e minha mãe,
Até hoje eles têm pesadelos. Você também foi? Deixa eu ver, quem mais? Ovelha negra mesmo. Assim, nós era terrível mesmo. Tem bastante, né, irmão? Você tem cara mesmo, senão. Olha nós aqui, ó. Escute. Jessé fala assim: meu Deus, tem um mais novo. Mas por acaso eu sou o mais novo também, caçula. Alguém aqui também é caçula? É o mais novinho? Como é que a gente era tratado? Pelo pai, pela mãe lá no começo, assim, meu caçulinha, e não sei o quê, pipipi, não briga com ele, pipipi. Jessé tem um tratamento totalmente diferente. Eu não sei você, mas eu, quando meu irmão queria me pegar, eu mexia com ele. Quando ele queria me pegar, eu falava assim: ô pai! E o meu irmão, Marguilhão esteja me assistindo, ele não era muito inteligente, porque ele era grandão, e quando ele fazia assim, me dava um empurrão, eu era tipo o Neymar. Eu saía rolando. Chegava, ele empurrava meu braço, eu chegava mancando para minha mãe. Ele me bateu. E o meu pai ficava: como você pega esse menino? Olha o seu tamanho. Eu ficava de lá, vai, pô. Jessé fala assim: tem um mais novo. Você quer mesmo que ele venha? Conjunturar aqui. A Bíblia não fala, mas a gente pode conjunturar. A gente pode pensar a Bíblia. Samuel falou assim: por que ele está lá? Se ele é o caçula. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. Você sempre achou assim, tadinho de Davi, né? Estava lá. Você sabia que o caçula não devia estar lá? Não era a função de Davi estar lá. A função de cuidar das coisas do pai era de cima para baixo. Quer dizer, começava pelos mais velhos até os mais novos. Então Davi era para estar em casa, sem fazer nada, porque ele era o caçula. Mas ele estava exercendo uma função que era do maior. Deus estava preparando cada um de nós. Eu e você ainda não sabíamos. Por que eu passei por tanta coisa? Por que eu enfrentei tanta coisa? Por que eu tive que assumir responsabilidades antes da hora? Você não sabia, mas Deus estava te preparando para o melhor. Na hora é difícil, a gente não compreende. Davi está lá cuidando das ovelhas, mas não era para ele estar lá, era para os seus irmãos. Sabe por que ele estava lá? Porque o pai dele tinha vergonha dele, porque a Bíblia diz que ele era ruivo, de olhos bonitos, de boa aparência, e isso naquela sociedade era algo como se uma pessoa, uma família toda morena, negra, e de repente um filho nasce polaco. O que todo mundo vai pensar? Espera aí, tem alguma coisa errada, houve traição, aconteceu alguma coisa. Então Davi sair com o cabelinho ruivo, olhos bonitos, ser de boa aparência, era ofensivo ao pai. Todo mundo pensava: tem um pecado aí nessa família, olha como é que nasceu esse menino, alguém pecou aí. Então o pai, para não passar vergonha todos os dias que alguém fosse na casa dele, o que ele fala? Davi, vai cuidar das ovelhas. Porque na nossa cabeça, na nossa cultura, alguém aqui já pastoreou ovelha? Não? Então deixa eu te dizer, no deserto, não é como a gente leva hoje gado. Quem já viu pastorear gado? Oi, ovelha. O pastorzinho vai lá, né? Leva a ovelhinha lá aqui na nossa região, leva no campo, eles comem o dia inteiro, a vaca come o dia inteiro. Depois o que eles fazem de tarde? Aí tudo de volta, as vaquinhas, elas entram lá, certo? Lá naquela região não, eles tinham que caminhar 5, 6 dias para encontrar pastos. Presta atenção, Davi ficava de 15 a 20 dias fora de casa. Ele era um excluído, ele era a vergonha da família. O pai mandava ele fazer um serviço que não era dele, exatamente para que não tivesse que lidar com essa crise. Porque assim, irmãos, toda vez que alguém chega na casa e fala assim: ele ali é meio diferentinho, tem 7 igualzinho aqui, aquele ali saiu. Então toda vez o pai tinha que explicar: eu não sei o que aconteceu, isso aí deve ser algum castigo, alguma coisa. Então ele fala assim: vai lá, põe esse moleque longe. Mas Deus viu Davi. Deus viu Davi. Sabe o que eu quero dizer? De que talvez em algum momento da nossa história
a gente também foi desprezado. Talvez em algum momento na nossa história, foi o nosso nome na família que era desprezado. Talvez em algum momento na sua história, o que você fez ou o que fizeram com você trouxe vergonha para toda a sua família, a ponto de alguém dizer assim: viu, você conhece fulano? Diz que é seu irmão. Diz que é meu irmão. Aquilo lá eu não quero nem estar perto. E talvez foi assim. Talvez a sua história passou por um momento, sabe, difícil, tenebroso, de exclusão, pelos erros que você cometeu ou pelos erros que cometeram com você. Agora escuta uma coisa: naquele tempo as pessoas evitavam você. Naquele tempo as pessoas evitavam Davi, mas ele estava lá, longe, longe, cuidando de ovelhas, fazendo o melhor possível para o seu pai, mesmo ele não imaginando que o pai o mandava para lá, para não ter que enfrentar essa circunstância. Davi estava longe, a vergonha da família estava longe, mas Deus viu a ele. Ninguém queria saber dele, mas Deus viu e mandou chamar Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: durante muito tempo na minha vida, os meus pais, eu digo isso para você, para que você se fortaleça na sua fé, porque a maioria das pessoas tenta esconder quem foi e o que fizeram. Na maioria das vezes as pessoas tentam botar uma máscara, sabe, de que anda tudo bem, está tudo perfeito. A maioria dos líderes tenta dizer assim: olha, minha família foi perfeita, aquilo lá, e você olha para isso e diz assim: eu nunca vou alcançar, a minha família é tudo descabeçado, nós nunca vamos ser uma família de Deus, porque essa família é perfeita. Deixa eu te dizer, te enganaram, porque nós passamos por lutas, circunstâncias, dificuldades como qualquer outra pessoa. Pastor não é um ser celestial, é um homem, uma mulher direcionada por Deus e que enfrenta as mesmas crises e que passou pelos mesmos problemas, alguns até maiores e piores. Alguns fizeram e outros ele mesmo fez. Então talvez em grande parte da minha história, o meu pai e minha mãe não me olhavam dizendo assim: olha, que coisa boa ter esse filho. Quando as pessoas perguntavam: e o fulano? Eu falei assim: não sei, está para lá. Porque era mais fácil dizer: a gente não sabe, a gente não conhece, está longe agora, porque era vergonhoso. Deus viu a nossa história. Deus, e decidiu nos chamar para isso. Agora sabe o que acontece? Depois de ser chamado por Deus, a gente tem que começar a cuidar do nosso coração, para não voltar a pecar, para não voltar a agir em desobediência ao Senhor. Eu aceito o chamado do Senhor e venho em obediência, me lanço a Ele, e agora eu estou caminhando com o Senhor. Eu preciso verdadeiramente continuar em obediência a Ele. Escute, a maioria de nós aqui passou por um processo de cura e restauração de Deus. Você foi para o encontro com Deus, então Deus trata as suas emoções, trata a sua vida familiar, e Ele vai começar a restaurar. Então quando você agora está de pé, em lugar de obediência, você tem que cuidar, para não começar a desejar as coisas que antes te levaram a viver uma vida de desgraça. Você tem que olhar para aquilo e falar assim: peraí, não tem nada de bom em beber, não tem nada de bom em se prostituir, não tem nada de bom em viver uma vida de confusão dentro de casa, um casamento cheio de briga, cheio de confusões, cheio, sabe, de palavras malditas. Isso não é bom. Por quê? Porque eu saí em obediência, eu fui, tive um encontro com Deus, mas agora eu preciso continuar a andar em obediência. Deus não aceita obediência parcial, Deus quer obediência total, porque obediência parcial é como desobedecer a Ele. Deus vai lá no pior momento da sua história, no pior momento. Davi está lá sozinho, no pior momento, ele nem sabia o que estava acontecendo, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um sinal para ele, tiveram que chamar ele, talvez 2, 3 dias, caminhando, para que ele pudesse voltar, e ele recebe um chamado. Eu não sei como foi a sua história. Talvez as pessoas olhavam e diziam assim: que família terrível,
Não tem ninguém que serve nessa família. Aí esses dias eu estava aqui na sala de oração. E nessa igreja todos os dias, das 6 horas da manhã às 8 horas da manhã, essa igreja está aberta para uma sala de oração. Vem aqui, antes de ir para o seu trabalho, ora, vai ao Senhor, clama por Ele, e Deus faz. E eu estava pensando nessa palavra de como o pai podia excluir, como Jessé pode deixar Davi de fora, como ele pode se esquecer. Pode um pai se esquecer do filho? Jessé esqueceu, mas Deus não esqueceu. Então eu estava aqui, e a gente estava orando, de repente eu passei por uma mesa, tinha 4 pessoas da mesma família, 4 pessoas da mesma família. E eu olhei aquilo lá e eu falei assim, é exatamente isso que Deus faz. É exatamente isso que Deus faz. Ele pega aquilo que todo mundo achava, não tem mais jeito, isso aqui não vai consertar. Olha, tem um filho assim, tem um filho ali, tem outro ali, tem outro aqui, isso não vai ter jeito. Deus olha para tudo aquilo que todo mundo ia desprezar, e Ele fala assim, eu estou vendo o sinal de milagre, eu estou olhando de forma diferente. Você está vendo o que está por fora, eu estou olhando o que está por dentro. Aquilo que todo mundo achava que não teria jeito, eu tenho a resposta. Por isso Ele diz, eu achei a Davi. Não, Ele não estava procurando, Ele achou para mim e para você. Ele achou o caminho para você. Você não achava o caminho, mas Ele encontrou para você. Ele está dizendo, eu já sabia, você que não sabia. E aí eu liguei para o Daimon essa semana. Eu falei, só Daimon, será que seus irmãos vão na igreja domingo? Eu quero dar um exemplo. Ele falou assim, vão? Acho que vão. E aí, era essa família que estava aqui orando. O Daimon está de pé lá atrás. Vem para frente aqui, Daimon. Isso, esse é o Daimon. Mas tem outros irmãos dele aqui. O Alisson está aqui. E aí, Alisson? O Christian está lá. Fique de pé aí, Christian. E a Carol, que é a irmã, está aqui. 4 irmãos. 4. E o mais novo? Tá bom, tá bom. Quando você ouve a história do Daimon, que foi o primeiro a decidir-se por Jesus, você fala assim, meu Deus. Talvez, Daimon, você foi alguém que disse assim, meu Deus. Talvez seu irmão um dia falou assim, esse é meu irmão aqui. Talvez um dia você foi rejeitado, dizendo assim, eu não sou irmã dela, ela é minha irmã. Talvez um dia, Alisson, ninguém quis olhar para você. Talvez, Christian, alguém dizia assim, meu Deus, uma família de 4, tem mais irmãos? 4 irmãos. Como que vai ser o futuro? Tudo distante de Jesus. Deus olhou o perdido, esquecido, e falou, eu vou usar alguém improvável a começar a mudar a história de toda uma família. E naquele dia, que estavam os 4 aqui na mesa, eu passei por eles e ainda brinquei, porque você sabe que eu sou muito sério, né, irmãos? Eu passei por eles, estavam todos orando, lendo a Bíblia. Eu falei assim, Deus, se a polícia baixasse aqui, já era uma quadrilha, né? 4. Você lembra que eu brinquei com você? Mas Deus viu que ninguém conseguia enxergar. Agora escutem uma coisa, vocês, e para todos nós. Só porque vocês saírem em obediência um dia e estão no processo de transformação, isso não quer dizer que agora a gente pode fazer a escolha que a gente quiser. A gente pode viver do jeito que a gente quiser. Não é porque um dia a gente saiu do pecado, eu não quero mais essa vida, e agora eu vou começar a viver uma nova vida, e agora eu posso fazer a escolha. Não. Você ainda vai precisar andar em obediência, Cristo. Em obediência, Alisson. Em obediência, Carol. Em obediência, Daimon. Porque se você obedecer a Deus nesse processo, a Bíblia diz que
obediência parcial é desobediência, e Deus pode rejeitar aquilo que ele levantou, porque foi assim que ele fez com Saul. Ele levantou Saul e rejeitou Saul, porque Saul andou em desobediência. Mas quando eu vi vocês, eu falei para minha esposa: Deus ainda está fazendo obras maiores. Ele é. Podemos aplaudir a Jesus? É isso que ele faz. É isso que ele faz. Obrigado. Para terminar, para você ir embora cedo para casa. Eu combinei com eles, mas eles sempre erram. De novo. Para terminar. Está melhorando. Agora, eles vão chamar Davi. Vão correndo. Eu não sei quem foi chamar. O meu irmão, quando ia me chamar, ele tocava o terror em mim. Ele falava assim: a mãe vai te arrebentar. Eu ia jogar bola e não voltava para casa, e minha mãe chegava do trabalho: cadê o Fábio? Tá jogando bola, vai lá chamar ele. E o meu irmão ia correndo e falava assim: você vai ver, a mãe vai acabar com você, vai pegar uma vara desse tamanho. Eu já vinha chorando pro caminho. Eu não sei quem foi chamar Davi, mas deve ter sido algum dos irmãos dele. E quando chegou lá, falou assim: Davi, você tem que ir para casa, você tem que ir para casa. E Davi perguntou: mas o que aconteceu? Samuel está lá em casa. O profeta? Sim, Samuel está lá. Então Davi deve ter dito: uau, se o profeta está lá em casa, então alguma coisa vai acontecer na minha família. Deus vai fazer alguma coisa, porque o profeta carrega a unção. Ele está lá na nossa casa, vai acontecer alguma coisa na nossa casa. E alguém diz assim: não, Davi, você não entendeu. Não é com a nossa casa. Passou todo mundo da casa, Davi. Não era com ninguém. Só falta você. Davi, o negócio é com você. Eu não sei se eu acredito que nessa noite tem gente aqui achando: é com meu pai, é com a minha mãe, é com a minha família, é com meus filhos, é com a minha ex, é com o meu ex. E Deus está falando: não, é com você que eu tenho um acerto hoje. É com você. E os irmãos dele falam: Davi, volta. Então Davi vem correndo. E Davi fala assim: mas eu não estou com a roupa de ver profeta. Não tem problema, rapaz, você é louco. Ele está falando que nós não vamos comer enquanto você não chegar na mesa. Então você tem que ir, porque nós não estamos querendo passar fome. E Davi vai correndo com aquela roupa. Fazia 10 dias que ele estava fora, sem tomar banho, cheio de pó. E ele chega lá e diz assim: olha, meus irmãos falaram que era urgente. E ele se chega lá. E quando ele chega, Samuel olha para ele e vê que ele é ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. E antes de Samuel pensar: não deve ser essa coisinha aí, né? Esse coisinha ruiva aqui, esse pequenininho vai ser rei. Antes dele passar pela cabeça, Deus fala: levanta e unja esse rapaz, porque ele é o meu escolhido. Aleluia! Antes que alguém pudesse dizer: não pode ser esse o rei. Esse rapazinho, esse bonitinho. Se fosse feinho, a gente podia até entender, né? Mas bonitinho. E Deus fala: levanta, pega o chifre, pregue o azeite e unge ele, porque ele é o meu escolhido. Talvez Deus, talvez não, essa é uma noite que Deus quer ungir você, para que você possa executar o plano dele na sua casa, na sua família, na sua geração. Talvez seja você. E você está achando: eu sou muito pequeno. Deus gosta dos improváveis. Eu sou muito bonitinho. Alguém aqui vai pensar assim: muito bonitinho. Deus está dizendo: chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Ninguém te viu, mas eu te vi. Samuel então pega o azeite. Eu não sei você, mas você já viu alguém que está muito sujo e alguém derrama óleo, um azeite na cabeça, e aí mexe e vira aquela prasta, sabe, óleo com pó? Não dá muito certo, né?
Mas o que eu entendo dessa situação é de que Deus está dizendo assim: olha, eu quero derramar uma unção sobre a sua vida, que ela fique impregnada em você, que ela nunca mais saia. Você tem recebido isso da sua vida várias vezes, mas você sempre sai para o lugar errado. Você sempre vai atrás de alguma coisa, você sempre vai atrás de uma resposta, você sempre vai atrás de uma solução. Eu te ungi, eu mesmo te darei a solução. Deus está dizendo para você. Você sai em obediência, mas no processo do propósito, você para de obedecer. Você começa a fazer escolhas, você começa a tomar decisões. Eu acho que ali eu vou encontrar, lá eu vou fazer isso, lá eu vou encontrar. Ei, deixa eu te dizer, Deus não vai encontrar você, Ele nunca te perdeu de vista. Deus não tem dúvida, Deus não acha, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então nessa noite, você pode sim se achar: será que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Na minha casa ninguém casou e deu certo, será que vai ser na minha vez? Na minha casa ninguém estudou, ninguém é um profissional, na minha casa ninguém é crente, tudo perdido, eu sou o pior. Deus está dizendo: você está olhando por fora, eu estou vendo por dentro. Deus sonda e conhece o nosso interior. E além de tudo, Deus escreve o final antes do início. Isso aqui é muito importante. Escreve o final antes do início, para provar para você e para mim, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Agora deixa eu dizer uma coisa: se você começa errado, vai terminar errado. Se você sair em desobediência, não tem como Deus cumprir o propósito. Pastor, o senhor não falou que Deus ia fazer? Sim, se você andasse em obediência. Você acha que tem bons planos, você até pensa que tem uma boa estratégia para resolver a sua história. Já não bateu cabeça tempo demais? Você já não se meteu em enrascada tempo demais achando que você sabe o que é o melhor para você? Sua família não está sofrendo tempo demais, enquanto você, marido, esposa, mãe, pai, ainda acha: não preciso desse negócio aí de igreja, eu amo Deus, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Mas há 20 anos dessa maneira, 10 anos passando por isso. Eu sei escolher o relacionamento para mim, pastor. Estou olhando agora e dos ombros para cima, é aquilo que eu quero. Mas 10 anos vive errando nisso, se frustrando, se ferindo, deixando os propósitos de Deus. Será que não está na hora a gente ouvir a voz de Deus lá de trás da malhada? Davi está lá: ei, Davi, o que esses caras estão fazendo aqui? Davi, venha. Davi fala: vocês são loucos? Eu estou cuidando das ovelhas. Não, Davi, tem algo importante para acontecer, e é com você. Então Davi vai. Ele não sabe, ele não está preparado, ele não está com a roupa certa, ele não está no lugar certo. Tem que trazer ele para aquele lugar. Mas a Bíblia diz que Deus o viu por detrás das malhadas. Uau! Ninguém conseguia ver onde ele estava, tiveram que sair e encontrá-lo. Mas Deus não precisou encontrar Davi, porque Deus sabia desde o início onde ele estava. E ele diz: um homem, uma mulher, segundo o meu coração, eu encontrei para vocês. Vocês tentaram, vocês arrumaram jeitos,
Vocês tentavam saídas maravilhosas. Eu não. Eu achei para vocês um homem segundo o meu coração. Agora vocês vão saber o que é um rei segundo o meu coração. A Bíblia diz assim sobre Davi, e eu profetizo isso sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: nunca houve, nem antes, nem depois, um rei como Davi. Eu profetizo isso sobre a sua história. Alguém vai dizer assim: nunca houve nessa família um homem ou uma mulher como essa pessoa. Nunca houve uma mãe, um pai, um marido, um filho nessa família como esse filho, como essa esposa, como esse marido. Eu libero sobre a sua vida a unção que foi derramada sobre Davi. E a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus se apoderou dele para nunca mais sair. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Você não vai voltar para lá. Você vai trazer os de lá para cá, mas você não vai mais para lá, porque Deus derramou uma unção que ninguém imaginava que poderia ser você, mas Deus olhou e disse: vai ser você. Cabelinho ruivo, olhos bonitinhos, desprezado, mas eu vi você, Davi. Deus está te vendo. Fique de pé aí no seu lugar.